Boa noite, gente, tudo bem? Muita alegria poder estar aqui com vocês. Podem ficar à vontade, pode se assentar. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Pode tirar aqui, irmão? Não vou usar a Bíblia hoje, não? Pode deixar, por favor. Pode deixar aqui. Uma alegria estar aqui com vocês, poder conhecer vocês. Eu nasci e fui criado aqui no Eldorado, para mim é uma alegria muito grande. Corri várias vezes na José Faria da Rocha, com 10, com 11 anos de idade, muito louco, falando pra mim, cara, pra que você vai correr de novo? Pra que você vai correr? Pelo amor de Deus, acabou de jogar uma peladinha aqui no 600, onde eu morava, na Damas Ribeiro, e agora você vai correr? Pra quê, cara? Você é doido. Busca de um sonho, busca de um objetivo. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer esse ministério, esse projeto. E eu acredito muito assim, eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito, que nós somos pessoas que sim, temos que buscar a presença de Deus, mas temos que buscar a capacitação, que nem tudo cai do céu, Eu brinco assim que como zagueiro, eu nunca vi um goleiro, um anjo defender uma bola para mim, eu nunca vi nenhum anjo fazer um gol para mim. Eu precisava de pessoas que estivessem trabalhando com o mesmo objetivo, de treinar, de fazer o seu melhor, buscar sim se capacitar, para que aí sim as coisas acontecerem, aí sim o sobrenatural de Deus acontecer, o milagre de Deus acontecer e transbordar as nossas vidas, como vem transformando durante esses 20 anos de carreira, quando veio transbordando milagre atrás de milagre, saltando muralhas, saltando obstáculos, desafios, para que a gente pudesse chegar, mas é com muita resistência, resiliência e crescimento, de poder aprender, melhorar, aprofundar e querer sempre melhorar, porque eu sei que no Deus que nós servimos, no Deus que nos abençoa, das portas que já estão abertas, e é somente a gente acessar e saber que sobre nós há uma unção, há um Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e você e eu somos diferentes porque temos a marca, e esse processo todo não é algo vago, não é algo aleatório, não, você tem a marca de Deus e o processo com a sua vida é diferente. Você tem que sim ser um cara acima da média porque você é diferente. Porque você tem o Espírito Santo de Deus e o mundo espiritual, as coisas que nos rodeiam, agem na nossa vida de uma forma diferente. Muitas vezes as nossas batalhas, os nossos adversários são totalmente diferentes. São diferentes. Eu estou numa igreja aqui, eu tenho a liberdade de falar nesse sentido. São diferentes nesse sentido porque você é diferente, o seu propósito é diferente. Eu tive uma experiência quando eu tinha 18 anos de idade. Hoje eu tenho 36, quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava nesses jogos festivos de final de ano, peladinha, do Marcelo Groy, o goleiro do Grêmio, que hoje está na Arábia, um grande parceiro meu. E aí ele me convidou para esse jogo, aí chegou, no final desse jogo eu saí assim, me deparei com um pai totalmente alegre, entregue, assim, doido para me abraçar, e vem assim, me abraçar, Léo, muito obrigado, Léo, cara, muito obrigado, cara. Pô, de nada e tal, tudo bem, tudo bom e tal, não sei o que. Não, Léo, muito obrigado, cara, porque toda vez que a minha filha te via jogando, ela abria um sorrisão assim, e era um momento dela de alegria quando ela te via jogar e tal, e para ela assim era uma grande alegria, e meu coração enchia também de alegria. Muito obrigado. Falei, de nada e tal, eu, 18 anos de idade e tal. Aí ele falou assim, Léo, você não tem noção, você não está entendendo. Você não está entendendo, muito obrigado, o cara derramando assim. Aí eu falei, tá, mas cadê ela? Deixa eu dar um abraço nela. Ele falou, Léo, toda vez que ela te via, ela estava numa maca de hospital, um terminal de câncer. Mas toda vez que ela via um jogo seu, toda vez que ela te via na televisão, ela começava a se alegrar, ela começava a abrir um sorriso muito grande, e era um momento dela de alegria diante daquela dor que ela estava passando. E aí eu comecei, com 18 anos de idade, eu falei, cara, eu não tenho palavras para te dizer, eu não sei nem o que falar, meu coração estava cortado, eu não tinha nem o que falar.
Eu fiquei assim de mãos atadas naquilo que eu ia falar. E aí, a partir dali, minha vida virou, a chave da minha mente virou, sabendo que não era só 90 minutos, não era só jogar futebol, fazer gol, ganhar título, dar passes bons, treinar, não era só 90 minutos. Tinha uma caminhada diferente, tinha uma caminhada com propósito, tinha uma caminhada com sentido, que não era somente jogar futebol. Tinha pessoas que poderiam ser impactadas com aquilo, tinha pessoas que poderiam sim, através da minha atividade, serem impactadas e transformadas com aquela atividade. Todo mundo acha que jogador de futebol tem uma grande fama, né, de ser mulherengo, carro, fama, balada, noite. Eu queria fazer com que aquilo fosse diferente. Comigo não, porque eu sei que eu vou impactar pessoas, eu sei que eu posso influenciar pessoas com aquilo que eu faço. Então não é somente uma prática de futebol, é um propósito, é uma direção daquilo que Deus coloca, a sua missão dentro da nossa vida, que é o propósito que a gente caminha, que é o propósito que você caminha. Tantos empregos, tantas pessoas que têm tantas coisas variadas aqui, tantos ramos, tantos sonhos, mas saiba de uma coisa, não é somente ganhar dinheiro, não é somente lucrar, alcançar metas, não é somente ganhar jogos, não é somente levantar títulos, não é somente conquistar, abrir negócios, abrir franquias, conquistar 10 lojas e escalar o seu negócio, não é somente isso. É trilhar uma vida com propósito, com sentido, de impactar, de influenciar, de agregar, né? Por isso que eu gosto desse projeto aqui, porque além disso é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança do lado espiritual, é mudança de tudo, porque você pode ser melhor, mas também pode ser influente na vida das pessoas que te rodeiam, porque um grande projeto social hoje, na minha vida, na concepção que eu tenho, é sim gerar emprego, é mudar pessoas, mudar histórias de pessoas, mudar propósitos de pessoas, aquelas pessoas que não conseguem sair do seu lugar, e talvez com um apoio, com uma iniciativa, você impulsionar essas pessoas e saber, não, é possível realizar meu sonho, é possível chegar, é possível acreditar, é possível romper, é possível atravessar os limites, é possível sair da nossa zona de conforto, é possível com que a gente possa alcançar. E eu venho aqui nessa noite com um propósito, eu saí de casa com um propósito para impulsionar você no seu objetivo, na sua meta, na sua trajetória. Ah não, mas é o Léo, jogador de futebol que a gente só gosta no sábado, no domingo, não, nos clássicos, na Copa do Mundo. Não, mas o que o futebol pode te trazer de bom, de benefício, de legal? E eu pude concluir isso de uma trajetória que a gente vem trilhando, que a gente vem inserindo isso na nossa vida. A primeira coisa, assim, que eu acho legal, porque todo mundo conhece jogador de futebol, né? Aí todo mundo acha que jogador de futebol sempre é meio burro, né? Meio cabeçudo e tal. Por quê? Porque sempre dá as mesmas respostas nas entrevistas, né? Não, a gente fez tudo que o professor pediu e tal, nós fizemos tudo, né, o que foi, mas né, no próximo jogo a gente vai conquistar os 3 pontos e né? Todo mundo já sabe essas respostas. Mas eu sempre procurei sair da bolha, procurei sair dessa bolha para mim crescer, ampliar minha mente, conversar com outras pessoas, com as outras áreas, e aí eu gosto de fazer. Minha esposa também, ela é cantora, é legal que quando ela começou assim, quem subia as músicas dela nas plataformas digitais era eu, quem fazia as coisas era eu, a gente foi aprendendo algumas coisas e tal, e eu gosto disso, de aprender outras coisas. E nada mais, nada menos que apenas um jogador de futebol, eu tenho orgulho de dizer que foi eu que fiz esse slide, né? Foi eu que fiz, eu tenho orgulho de falar que foi eu que fiz, porque todo mundo acha que jogador só sabe jogar, mas não, foi eu que fiz. A minha boca, não sou um design aprimorado e tal, vou melhorar, acredito nisso, né? Mas eu tenho orgulho de falar que foi eu que fiz, né? E ainda foi no Canva né? Um pouco mais de detalhe, não fico com dó de mim não, mas estou chegando lá. É um processo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Lacerda, conhecido como Léo. Tem cruzeirense aí, não? Tem atleticano aí também? Não?
Como sempre, os cruzeirenses, né, na frente, quantidade maior, né, faz parte. Mas tem americano aí também, não? Americano sempre levanta a mão lá atrás, não tem ninguém. Aí, irmão, só um. Aí, guerreiro. Ah, carioca. Tamo junto. Rapaz, é sempre bom, né? E eu tenho o prazer de falar. Pode passar, irmão. Essa aqui é a minha esposa, Camila Campos. Ela é cantora, né? Ela ministra louvor, filha de pastor, criada pastor divino, né? Meu sogro, gente boa demais. Ele é tão gente boa que deixou eu casar com a filha dele, olha só. Tão gente boa que ele é, sensacional. Ela, além de cantora, ela também é pregadora, ela é psicóloga. Fazendo pitch de venda aqui dela não, gente, só tô apresentando ela. Ela é ministra do louvor, psicóloga, tem feito um trabalho muito legal, questão de igreja, vinculado psicologia com Bíblia, um lado emocional, virou Bíblia terapia e, cara, tem sido muito legal, muito bacana assim, o ministério dela. E ela joga nas 11 posições, assim, ela faz de tudo, assim, ela canta, ministra, prega, é excelente mãe, excelente esposa, né, cruza escanteio só para cabecear, faz tudo. Vocês não imaginam o frango com quiabo que ela faz, velho. Sensacional. Eu chegava, a gente terminava o jogo, chegava em casa, era 2, 3 horas da manhã, né? O jogo de quarta-feira, 9h45. Chegava lá em casa, aquela carne cozida com batata sensacional que ela fazia para recuperar a energia, né, do jogo. Fantástico. E a nossa filha, pode passar a nossa filha, a Bela, que é a lindeza nossa, né? Ali o nosso cachorro também, nossa família, né? E também já tá, rapaz, tô falando lá em casa, o fogo tá tão quente, tá pegando tá tão legal, já vem um segundo menino aí, já tem 3 meses, filho. Tem 3 meses, o negócio tá, o jogo lá em casa tá pegando fogo, velho. Tá numa benção. Já tem outro no forno lá. Em setembro já tem mais um filho na correria, né? A gente não sabe o sexo ainda, tá entre Levi ou Sofia, né? Pode passar mais um, amigo. Isso aqui foram os clubes que eu joguei, eu comecei no Grêmio, né? Eu comecei no Grêmio e depois fui pro Palmeiras. Do Palmeiras eu fui pro Cruzeiro, depois eu fui pra Chapecoense. Pode passar mais um. E aí são clubes de Série A, né? 3 clubes de Série A, um clube de grande renome, de grande relevância pela história que teve da Chapecoense. Eu pude sentir um pouco o que é trabalhar naquele clube, né? Porque é um clube com muitas marcas, assim, muito forte a cidade, por onde a gente passou. Então foram 10 anos de Grêmio, 1 ano de Palmeiras, 11 anos de Cruzeiro e 1 ano de Chapecoense. Isso no meio do futebol é muito raro, né? Você passar muito tempo no clube, né? Isso, o jogador gira muito pelo mercado, por tudo que acontece. É muito difícil assim, mas graças a Deus, Deus teve a misericórdia com a minha vida de poder trilhar essa caminhada, né? E eu gosto de falar porque na pirâmide, esses clubes de Série A, você jogar um montante de todos os atletas profissionais, é equivalente a 1% de toda a classe. O restante não chega a ganhar acima de R$5.000. Você tem ideia que a grande gama é a Série D, a Série C, a Série B, e às vezes tem só o calendário da série de 6 meses e depois não tem mais calendário para jogar. Às vezes faz um contrato de 6 meses, às vezes nem recebe os 6 meses, né? Recebe só 2 ou o primeiro lá para motivar a galera. Futebol é mais ou menos assim, a realidade é totalmente diferente, porque todo mundo acha que é igual o Neymar, né? Todo mundo milionário, todo mundo de grande dinheiro, de grandes valores e tal, e não é bem assim não, é diferente. E aí pela misericórdia de Deus, a gente pôde trilhar uma caminhada desses 1%, alcançar esses objetivos, com muita gana, com muita garra e com muita fé no meio dessa caminhada. Pode passar também, amigo. E aí eu antes de passar o vídeo, eu queria contar um pouco dessa história. Que é onde eu sou natural daqui do Eldorado. Antes de eu ir para o Grêmio, o
um rapaz que me treinava, o Antonino, que me treinava, ele conseguiu para mim fazer um teste no Cruzeiro, com 12 anos de idade. E aí eu pegava 2 ônibus. O primeiro ônibus saía, ia no Alipe de Melo, e do Alipe de Melo eu pegava outro ônibus para ir para Toca 1. E aí eu peguei o primeiro ônibus. Quando eu peguei o primeiro ônibus, cheguei no ponto, o segundo ônibus tinha passado. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque vou perder o teste e não sei o que vai acontecer, eu vou perder, e não posso perder, e não posso perder. Como eu já tinha sido criado aqui na correria, né, pegava já umas coroninhas de vez em quando, não era criado igual o pastor, né, o pastor Davi, né, David ou Davi? David é o outro, né, Davi, não era criado num danoninho, né, danoninho da vovó, soltava a pipa no ventilador, foi pisar descalço com 18 anos de idade, aí nem sabe o que é isso. A gente na raiz, né, pô, ali no Eldorado, correria e tal, saltava muro, né, buscava umas laranjas no terreno do vizinho e tal, essas coisas tudo, né. Raiz. Aí apareceu um caminhão de caçamba atrás. Aí cara, a única solução para mim, eu fui lá e peguei caroninha nesse caminhão. Peguei caroninha nesse caminhão, até então estava indo na direção da Toca. E aí chegou indo na direção da Toca, ele vira uma rua que não era a direção da Toca, me deu um desespero ainda maior ainda. Falei, o que eu faço? O que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Eu preciso chegar ao sol de 1h da tarde, o asfalto quente, saindo até aquele vaporzinho no asfalto e tal, muito quente. Eu tenho que me jogar. Era um caminho que eu não sabia para onde eu ia perder o teste. Aí eu me joguei, eu bati o pé assim e saí rolando assim no asfalto. Eu tenho marcas aqui até hoje, desse capote e tal. É legal porque toda vez que eu lembro disso, eu lembro de onde Deus me tirou, da onde Deus, né, o que Deus fez na minha vida. E aí eu peguei minha mochilinha e fui fazer o teste na Toca. Aí cheguei, fui fazer o teste na Toca e não passei. Ao rapaz, cara, infelizmente hoje não foi seu dia, você fez um teste com os meninos mais novos ainda, infelizmente. Cara, rever algumas coisas aí, como continua treinando aí e tal. E aí o rapaz que me treinou, o Antonino, ele falou assim, Léo, fica tranquilo, continua treinando, cara, não desanima não, que um dia ainda eles vão te comprar. Continua treinando, continua treinando. E aí eu continuei treinando, ele conseguiu para mim fazer um teste no Grêmio. Com 12 anos de idade eu saio daqui do Eldorado e vou para Porto Alegre, um frio de 3 graus, para fazer um teste, morar debaixo de uma arquibancada com 36 meninos, um frio, 2 chuveiros, só o pingo na diagonal, assim, 2 pingos na diagonal, você escolhia o pingo que você queria tomar banho, você escolhia, aí a gente, passando essa luta, passei no teste. Aí com meus 12, 13, infantil, juvenil, júnior, joguei 4 anos no profissional. É interessante que da base, quando eu subi pro profissional, meu primeiro jogo foi Grenal, meu primeiro gol foi tudo uma coisa só, eu vou contar mais aqui. E aí depois, 4 anos profissional, em 2008 eu fui para a seleção brasileira, com Dunga, Kaká, Lúcio e tal, pô, sensacional, uma experiência fantástica. E aí eu vou pro Palmeiras. Do Palmeiras, eu vou para o Cruzeiro em 2010, passados-se 10 anos, naquela palavra que aquele rapaz falou, Léo, fica tranquilo que um dia eles vão te comprar. Fica tranquilo, continua treinando. E aí quando eu entrei na Toca 2, me veio o vídeo do capote que eu tomei no caminhão. E aí, quando eu completei 300 jogos com a camisa do Cruzeiro, eu fiz esse vídeo. Tá no YouTube, Léo, 300 jogos e tal. Em comemoração aos 300 jogos, contando essa história. E eu queria passar para vocês conhecerem um pouquinho, né, dessa caminhada, porque a gente acha que é só ônus, né? É só as coisas boas quando a gente está ganhando título, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, né? Mas o dia a dia até chegar é a mesma luta. O futebol e o empreendedorismo, a nossa vida tem muita coisa igual. Tem um áudio aí? Isso. A gente pode até saber onde começa, mas nem imagina como termina. Nos mesmos campinhos de terra. Parceiro, a vida é dura com quem precisa da raça desde cedo. Mas às vezes, a vida parece querer sorrir. Esse é o Antonino, figura do Antonino. Virar realidade. Perdi o ônibus, aí veio o caminhão. Peguei a caroninha, como diz, não é igual Davi, né? Peguei a caroninha, caí. É difícil imaginar dias felizes quando tudo que se tem são correios falados
portas fechadas e tudo à sua volta diz não. É exaustivo acreditar que um dia vai dar certo, mesmo que haja alguém para acreditar mais que a gente. Um sonho que deu errado pode servir para desmotivar, mas pode também ser a chance de sonhar de novo, e mais alto, mais longe. Pode ser a oportunidade perfeita de persistir na rota, porque o que move a gente é aquilo que a gente acredita. E às vezes é nos acréscimos que o jogo vira. Alô, mãe, passei. Quem disse que 10 é maior do que 3? Afinal, crescer não tem nada a ver com esses números. Dizem que a história é contada pelos vencedores, mas ninguém fala que nenhum vencedor chegou onde está sem derrotas. Por isso a gente segue contando histórias e ajudando outros a escreverem as suas histórias também. E aí, o que você vai querer contar no futuro? E aí esse é o vídeo que eu fiz em comemoração a essa história, né? Amém. Assim, para isso mesmo, para impulsionar, para incentivar, porque eu sei que a mentalidade e a vontade de empreender, de crescer é de todo mundo. Todo mundo começa como um jogador de futebol, num campinho de terra, sem perspectiva, muitas vezes sem um horizonte, né? E pode passar, amigo. Sem um horizonte, sem algo de concreto, às vezes nem sabendo algumas coisas. E aí eu criei um método de 6 jogadas. 6 jogadas de sucesso na vida e nos negócios. Lógico, poderia ser 7, poderia ser 8, poderia ser 3, poderia ser 4, mas é que 6 é um número muito marcante, né? Principalmente para os cruzeirenses. Os cruzeirenses gostam demais. Aí é 6, eu escolhi foi 6. Tem mais, né? Tem várias outras, mas 6 é um número muito emblemático. O cruzeirense gosta, né? O atleticano nem tanto, mas não leva pro coração não, a gente está aqui para aprender, né? Deixa a rivalidade de lado, essa brincadeira, né? E a gente desenvolveu 6 jogadas que o futebol me ensinou, que vem me ensinando essa trajetória de trilhar 1%, de alcançar esse método de 1%, esse objetivo de 1% numa caminhada de vitória, numa caminhada de sucesso. A primeira jogada, que é o sonho, é um sonho que eu escrevi ainda na parte de baixo, que é aquilo que arde dentro do nosso coração. É o sonho que a gente tem, como eu, menino, com 12 anos de idade, sair de casa, deixar pai e mãe, momentos festivos, momentos prazerosos, com essa chama que arde dentro do nosso coração, com essa chama que ferve dentro do nosso coração em prol de um objetivo, porque eu sei que cada um aqui tem um sonho de empreender, de fazer o seu negócio brilhar, avançar, alavancar, escalar. Todo mundo gosta disso, todo mundo almeja isso. Só que no meio dessa caminhada existe vários matadores de sonhos, várias pessoas que querem jogar balde de água gelada para poder matar e diminuir essa chama dentro do nosso coração. Quando eu saí de casa daqui do Eldorado para ir para Porto Alegre, 3.800 quilômetros, ficar longe de todo mundo que eu gostava, eu estava motivado, inflamado, porque isso é que me movimentava, isso que me movia, isso que me ardia dentro do meu coração, para que eu pudesse alcançar esse objetivo. E aí todas as dificuldades, todos os problemas, estar longe de casa, longe de família, morando com 36 meninos, debaixo da arquibancada, um frio, todo mundo querendo puxar o teu pé, fica naquela competitividade, aqueles problemas, aquelas adversidades, todas ficavam tudo mais suave, porque a chama que ardia dentro do meu coração era muito maior. A chama que ardia dentro do meu coração de realizar esses sonhos, de chegar no objetivo, era muito maior do que todos os obstáculos e as adversidades. Por isso que eu venho te falar com você, não deixe as pessoas diminuírem a chama que há no seu coração. Muitas vezes você está abrindo o seu negócio, você está empreendendo, começando o seu sonho, começando o seu degrau, e as pessoas começam a querer jogar balde de água gelada. Às vezes vem circunstâncias, funcionários começam a te colocar na justiça, situações que começam a te prejudicar, e aí essa chama começa a apagar, essa chama começa a diminuir, essa chama começa
a ficar menor, e aí os problemas começam a ficar maior, e você já começa a perder a sua fé, a sua motivação. Não deixa que isso atrapalhe no meio da sua caminhada fervorosa. Alimente essa chama, alimente o seu sonho, alimente todo dia. O que eu fazia para alimentar esse sonho? Era jogando bola todo dia, trabalhando com bola, todo dia mexendo com bola, porque eu sei que eu posso ser melhor, eu sei que eu posso alcançar esse sonho, eu sei que o meu objetivo vai queimar, e tem que ser queimado. Tem que queimar dentro do meu coração, porque as outras adversidades começam a ser menores do que ela. Ficam mais suaves de você ultrapassar, saltar as adversidades que a gente precisa. Fica muito mais suave enfrentar todas essas coisas. Quando muitas vezes batia o Natal, batia um Ano Novo, que eram momentos festivos, momentos que a gente queria estar junto da minha casa, junto da minha família, era um momento que eu estava sentado debaixo de uma arquibancada, tudo escuro. Geralmente quando tem jogo é tudo claro, tudo bacana, mas quando não tinha, era tudo escuro. E ali você sozinho e Deus, porque os outros jogadores iam para casa. Eu estava 3.800 quilômetros, não tinha dinheiro para poder pegar o ônibus e ir para casa, que era muito caro. Naquela época não tinha telefone, não tinha praticidade, não tinha aeroporto assim tão fácil como tem hoje. E também não tinha dinheiro para fazer isso. Então você passava os melhores momentos ali, por um sonho, por um objetivo, abrindo mão, abdicando de outras coisas, para que eu pudesse alcançar esse objetivo. Eu sei que na sua vida também não é diferente, a vida dos negócios também não é diferente. Você precisa com que essa chama arda no seu coração, inflame o seu coração, porque é muito fácil, porque tem matadores de sonhos. Eu passei por isso, tem muita gente querendo matar os seus sonhos, e às vezes os matadores de sonhos são as pessoas mais próximas de você, são familiares, são amigos, são pessoas que deixam de acreditar nos seus sonhos, deixa de te impulsionar, porque não, isso é loucura. Para quê? Tá louco, igual eu falei aqui, tá louco? Você vai jogar peladinho, vai correr na José Faria da Rocha, tá doido? Para que isso? Que loucura. Não, isso não é para você, não é muito distante para você se tornar um jogador de futebol profissional? Não, é muito longe. Cara, os caras lá na TV, não, isso é impossível para você. Quantos matadores de sonhos nos apresentam na nossa vida? Teve um rapaz na Bíblia que fala a respeito disso. José, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que uma vez ele ia governar sobre o pai, a mãe dele e os irmãos dele, e ele ia prosperar grandemente. E ele teve um erro? Não, mas ele citou isso na mesa de jantar da casa dele. E aí começaram os desafios, começaram os problemas, começaram as dificuldades. Ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi maltratado. E é engraçado, quando a gente comunica que a gente tem um sonho, aí começam os problemas e as dificuldades. E às vezes a gente acha que no meio da caminhada, não, Deus está nesse negócio, Deus vai me abençoar, Deus vai começar a fazer. E às vezes na primeira adversidade, no primeiro problema, a gente acha que Deus não está no negócio. A gente acha que às vezes Deus não está nisso e é loucura da nossa cabeça. Porque as dificuldades vão aparecendo, a gente acha que é Deus. Se apareceu na vida de José, por que não vai aparecer na minha e na sua vida? Por que apareceu na vida de José todo esse contexto, essas adversidades, por que não vai aparecer na nossa? Porque muitas vezes os sonhos contados, os propósitos contados, e muitas vezes as perseguições, os matadores de sonhos fazem parte do projeto e do propósito que Deus tem para a nossa vida. O poço fazia parte do propósito de Deus na vida de José. A venda como escravo fazia parte do propósito na vida de José. Talvez a perseguição que você está enfrentando hoje faz parte do propósito de Deus na sua vida. O caminhão fez parte do propósito de Deus na minha vida, de cair, de criar marcas, de criar situações para que eu pudesse estar aqui hoje com um propósito, com um objetivo para falar com você. Continue sonhando, continue acreditando, continue persistindo nesse sonho, porque as dificuldades vão aparecer, isso é inevitável, isso é inevitável, vai aparecer. E eu queria que você baixasse a sua cabeça, queria que você baixasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu peito e repetisse comigo. 2024, repete de novo, 2024, será o meu ano, o ano da realização
do meu sonho, porque eu sei os sonhos que eu sonharem, o Senhor estará lá, Deus me abençoará e Ele realizará os meus sonhos, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Eu creio nisso, é possível, pode passar o segundo, amigo. Para chegar lá, com 12 anos, não teria como realizar o meu sonho. Não teria como me tornar um jogador de futebol profissional com 12 anos de idade, nem com 13, nem com 14, nem com 15. Já vi alguns com 16, mas era muito difícil, é fora da curva. E exigia um preparo, exigia uma dedicação, exige algo diferente, que eu precisava treinar mais que todo mundo, preparar mais que todo mundo, trabalhar mais do que todo mundo, porque eu sei que às vezes um cara talentoso, ele pode até resolver alguns jogos, né? Pode até resolver com seu talento, ou até às vezes aquele cara talentoso, ele pode até chegar em certos momentos, mas o cara bem preparado, ele trilha uma carreira muito mais longínqua. Por quê? Porque ele está sempre com o botãozinho ligado. Ele sabe que ele não é robô, ele sabe que ele precisa estar sempre preparado e que às vezes o talento dele não resolve, mas a vontade de vencer, o preparo diário, a dedicação diária, a resiliência de estar sempre ali buscando, se preparando, porque ele sabe que quando a oportunidade aparecer, ele vai estar bem preparado. A oportunidade aparece para todo mundo, para todo mundo. Lógico que para uns aparece de várias formas, tem outros que aparecem menos, tem outros que às vezes é 10 minutos, igual no futebol, às vezes a oportunidade é 10 minutos, outro é 45 minutos, um tempo, outro é 90 minutos, outros têm mais paciência e aparece mais oportunidades. Mas eu sabia que tinha pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas eu sabia que eu precisava estar bem preparado para que quando a oportunidade aparecesse, essa era a chave da minha vida e eu tinha que abraçar ela. Eu tinha que, se fosse 10, se fosse 5, se fosse 20 minutos, eu tinha que estar bem para que eu pudesse segurar e aproveitar a oportunidade da mesma maneira que eu precisava. Porque a oportunidade ia aparecer. E eu sabia que ia aparecer. E a oportunidade apareceu no meu primeiro jogo como profissional. Foi um Grenal. Um Grenal é um jogo, assim, de uma rivalidade até maior do que o Cruzeiro e Atlético, porque são duas torcidas com uma cultura muito acirrada, e para mim, cara, é um jogo de peso. Eu estava subindo da base, e aí chegou na entrevista, jornalista, né, jornalista gosta de cutucar, gosta de uma confusão, né, de uma polêmica, aí perguntaram o Fernandão, falecido Fernandão, um cara super gente boa, super do bem, perguntaram para ele, Fernandão, você vai enfrentar o Grenal, e do outro lado vai ter um menino que está subindo da base, um menino que está aí começando a sua carreira, sabe que é um jogo de muita responsabilidade, muita rivalidade, e talvez que no meio dessa pressão toda, ele vai estar meio instabilizado, assim, emocionalmente. Quem sabe você não possa aproveitar isso? Aí o Fernandão já mordeu a isca. Aí ele falou assim, não, é verdade, a gente vai fazer um bom jogo, quem sabe a gente possa aproveitar e ir para cima dele, né? Já que é um menino novo que está subindo e tal, assim assado, ele mordeu a isca e foi. Como jornalista não quieta, ele vai lá e cutuca aqui e depois cutuca lá. Aí ele pegou do Fernandão e me cutucou e falou assim, cara, Léo, o Fernandão falou que vai te atropelar nesse Grenal. Menino com 17 anos de idade, ele falou que vai te atropelar nesse Grenal, vai aproveitar a sua instabilidade emocional, assim, ser assado, o que você vai fazer? Eu respondi para ele, cara, eu vou enfrentar esse Grenal como o meu prato de comida. Mal ele sabia que eu comia demais. Era adolescente, aqueles tratozão assim, comia demais e aproveitei. E aí, resumindo a história, nós ganhamos um jogo de 1-0, um gol meu, em cima de quem? Do atacante Fernandão, que já tinha sido campeão mundial com o Inter em 2006. Cara, para mim, nos meus maiores sonhos, jamais imaginaria isso. Só que eu estava tão preparado, tão bem,
tão pronto para aquela oportunidade, para que eu pudesse abraçar aquela oportunidade de uma tal maneira, que eu cheguei com tanta força na bola para cabecear a bola, que eu errei a cabeçada. Errei a cabeçada e ela pegou na orelha e meio no ombro e encobriu o Fernandão. Eu falei, isso é só para mostrar que não é você e nem é a força do seu braço, é para mostrar que Deus, ele faz todas as coisas e tem os seus propósitos. E é da maneira dele, é do jeito dele, é da unção dele. E aí, eu cheguei com tanta força porque eu estava tão preparado para aquilo, tão preparado. Mas quando você se prepara, está no lugar certo, na hora certa, Deus, ele vai derramando a bênção, Deus vai derramando a unção, vai abrindo as portas, te coloca no lugar certo, na hora certa. Às vezes você pode estar com a senha na última fila, mas o nosso Deus é poderoso para transformar essa fila e colocar você no primeiro lugar da fila. Deus é poderoso para abrir a porta que Ele quiser na sua vida, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta, abrir caminho aonde não tem caminho, fazer do nada acontecer alguma coisa na nossa vida, porque Ele é o Deus que tem todo o controle na nossa vida. Ele é o Senhor. Quando você se prepara, quando você está ali dedicando, quando você está se preparando, Deus, ele vai começando a abrir as portas para você, começando a abrir, trazendo pessoas ao seu redor, e você passa a conhecer outros caminhos, e Deus vai abençoando. Léo, mas isso foi a realização de um sonho, primeiro jogo, primeiro Grenal, acabou o preparo? Não. Na segunda história que eu vou contar aqui, aconteceu uma coisa tão importante assim também na minha carreira. Eu já estava no Cruzeiro já, tinha sido bicampeão brasileiro. Em 2015, chega o Paulo Bento no Cruzeiro. De Bento não tinha nada, né? Mas tudo bem. Chegou no Cruzeiro e tal, aí ele, caramba, aí ele chegou, cara, não me colocava para jogar de jeito nenhum. Não me colocava para jogar de jeito nenhum, e o meu ego, a minha vaidade, falando, cara, quem que é esse cara? O que esse cara não me coloca para jogar de jeito nenhum? Time perdendo, não me coloca, e não fala uma palavra, não me fala nada. Ele não, nem argumenta, eu sou bicampeão brasileiro, esse cara sai lá de Portugal para vir aqui, não fala um ai, não respeito, pelo amor de Deus, e aquilo ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí eu comecei a virar a chavinha. Comecei a virar a chave. Tem várias maneiras que você chamar a atenção no meio do futebol. Você ir para a imprensa e falar uma polêmica e chutar o balde na imprensa, falar com o diretor, entre outras coisas mais. Mas eu trilhei um caminho diferente. E aí esse Paulo Bento, que não era tão Bento, ele foi Bento na minha vida porque eu entendi que o problema não era os outros, não era o treinador ou não era o jogador da minha posição. A minha competição não é com outro cara do mercado, não é com outra empresa, não é essa rivalidade. A competição é com você mesmo. A competição é com você mesmo, de você ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você está sempre melhorando, sempre aprendendo, sempre construindo, sempre abrindo a sua mente, sempre buscando conhecimento, porque igual eu falei que eu sou jogador de futebol profissional, não sei mexer no Canva, pelo amor de Deus, é muito fácil mexer no Canva. Aí eu fiz a apresentação simples, mas dá para fazer. Dá para estudar um pouquinho de marketing, dá para estudar um pouquinho de algumas coisas. Por quê? Porque no futebol a empresa somos nós. A empresa sou eu. Eu preciso agregar valor nessa empresa. Eu preciso com que as pessoas me respeitem nessa empresa e as pessoas me vejam de uma forma diferente. A primeira coisa é a fala. Eu tenho que falar bem. Eu tenho que falar coisas diferentes do que a grande maioria fala, eu tenho que ser acima da média. Eu tenho que me importar diferente, eu tenho que agregar valor, eu tenho que ter outras coisas positivas. Isso é a minha empresa. E eu preciso ter conhecimento do todo. Por que não? Talvez você trabalha em marketing, trabalha em tráfego, trabalha em outras coisas mais, mas por que não aprender outros ramos, outras coisas que você precisa? Sobre lançamentos, hoje o mundo digital ele é inúmero, a coisa que dá para você escalar muito fácil. Por que não aprender um pouco? Por que não fazer cursos a respeito? Isso envolve preparo, isso envolve dedicação, isso envolve preparação, e só quem vai usufruir disso e desfrutar disso é você, porque você buscou,
E não é em relação aos outros que estão crescendo ou que estão do seu lado te competindo. A relação é com você mesmo. Eu não sabia o tanto que o outro se preparava. Às vezes a gente olhava assim, mas ele não se preparava tanto quanto eu. Talvez era uma escolha do treinador colocar ele naquele momento, mas eu me preparei muito mais, porque eu sei que o problema não era com ele e nem com o treinador, porque eu não dependia mais da visão do treinador para mim estar evoluindo ou estar crescendo. Talvez você trabalhe numa empresa e está sempre esperando, quando o patrão estiver aqui, eu trabalho mais, eu faço mais, eu quero fazer. Mas quando o patrão não está, eu cruzo os braços, fico sentado, relaxo, estou de boa. Saiba que você, como eu disse aqui, você é escolhido, você é diferente, você tem um propósito, você tem a unção, porque Deus é um Deus que vê todas as coisas e Ele é recompensador sobre a sua vida, não é o seu patrão, é Deus quem vê todas as coisas, e o seu produzir não é para o homem, sim para Deus. Deus, Ele vai abrindo as portas, Deus, Ele vai fazendo as coisas de acordo, porque Ele vê o seu coração, Ele vê o que você faz dia a dia. Não precisa de um preparador físico ou um treinador para ficar me olhando. Eu falei, cara, eu sou bicampeão brasileiro, então não vou me acomodar. Se eu chegava mais cedo, eu já chegava cedo, meia hora antes. Cara, eu vou chegar mais uma hora antes. E vou me preparar, e vou me preparar, e vou me preparar. E aí eu treinava. Quando a gente ia treinar com o grupo, eu já estava todo suado e todo mundo ficava, caramba, Leão, que isso, cara, você já está treinando, pô, você já está exercitando e tal, pô, cara, que isso, velho, já pode ir embora para casa desse jeito. Não, vamos treinar, bora. Vamos treinar, e treinava. Acabou o treino, fazia um pouquinho de complemento, ia lá, fazia cabeceio, fazia tirada de bola, fazia um tanto de coisa e treinava. Isso durante 1 mês, 2 meses, e o treinador nada de falar comigo, mas eu entendi que era dessa maneira que eu ia chamar a atenção dele, era dessa maneira, porque a oportunidade ia aparecer de novo, seja um tempo, seja 30 minutos, 20 minutos, a oportunidade ia aparecer. Eu sabia que ia aparecer, e quando ela aparecesse eu tinha que agarrar ela tinha que ser a minha motivação, ela tinha que ser algo, cara, eu vou aproveitar. E aí ela apareceu de uma circunstância, cara, muito difícil, porque eu vinha perdendo, e aí ele dá o braço a torcer e me coloca para jogar, mesmo não gostando de mim, ele me coloca para jogar. E aí chega, depois disso, veio 2015, 2016, 2017, 2018, a temporada é mais ou menos 64, 68 jogos. 2016 eu joguei 56 jogos, 2017 54 jogos, 2018 55 jogos. Por quê? Porque apareceu um Paulo Bento que não olhava para mim, que não ficava perto de mim, mas me fez virar a chavinha de que eu precisava ser melhor do que eu mesmo, não do que os outros, ou dependesse de alguém estar me estimulando a treinar. Não, eu precisava, porque eu sei que aquele que serve ao Senhor precisa andar em excelência, precisa se aprimorar, precisa trabalhar, precisa crescer, precisa aprender. É diferente. As perseguições são diferentes, o tratar é diferente, você é diferente, porque quando um servo de Deus, quando um homem de Deus prospera, todos começam a prosperar ao seu lado, porque o seu olho não está no seu umbigo, está em compartilhar, está em agregar, está em influenciar, em posicionar. Por isso que você é diferente. Você precisa se preparar, você precisa ter um preparo, e eu coloquei ali, mesmo com suor e com lágrimas. Mesmo com suor e com lágrimas. Às vezes vai doer, o ego, a vaidade vai doer, mas é preciso se preparar. E no meio dessa confusão do Paulo Bento aconteceu um negócio muito legal. Pode passar aí, amigo. Eu vou contar depois. E, cara, no meio dessa caminhada a gente precisa ter algo de importante como essa jogada. Até agora foram quantas jogadas? Tá ligado, hein, pastor? Que isso, o mindset tá, ó, ligadinho. A primeira qual é? A segunda? E a terceira? É algo tão importante na nossa caminhada, porque ela sim faz toda a diferença. Acreditar quando ninguém acredita na gente. Isso para mim é resiliência. Quando as pessoas não acreditam no seu sonho, no seu projeto, e começam a duvidar de você, a duvidar dos seus objetivos. Cara, tá louco, esse cara tá maluco, para com isso, esse cara tá louco.
mas é acreditar quando ninguém acredita. Tem um exemplo do Ícaro de Carvalho, que é o dono do Hotmart. Ele fez lives durante 3 anos. Lives durante 3 anos. Sabe quem comentava nas lives dele? Um comentário só, durante 3 anos. A esposa dele. Isso é sensacional, meu amor. Isso aí, só ele. Durante 3 anos, quando ele contou isso, eu falei, não é possível. Eu estava no Fire no ano passado, ele contou esse negócio. Eu falei, cara, que isso, cara? É muita resiliência pro cara, é muita resiliência. Hoje ele tem mais de 2 milhões de faturamento por mês. É um cara da Hotmart que vende e tal, e o cara altíssimo nível. Precisa da resiliência. Às vezes você está fazendo uma live lá, tem só o seu marido, a sua esposa, seu filho comentando. Cara, não desiste não. Não desiste não, não para não. Às vezes você vai fazer uma reunião na sua casa, tem 2 pessoas para você pregar o evangelho, para falar da palavra de Deus. Não desiste não. Às vezes você está na sua empresa ali, às vezes vem 1 cliente, 2 clientes, cara, não desiste não. Continua, acredita quando todo mundo começar a jogar balde de água gelada na sua vida e você começa a acreditar. Eu estava sentado hoje com o Kesed, que é um cara, um CEO da Love Seguradora, e ele estava me contando a história dele, cara, que história sensacional. E ele, para muitos ao redor dele, é loucura. O cara investindo dinheiro, pagando dinheiro e fazendo coisa, loucura. Hoje, todo investimento, todo faturamento, ele consegue em um dia. De resiliência, de alguns anos, né? Eu não vou contar mais detalhes, que ele não me autorizou sobre isso, mas o cara sensacional, que história. E no futebol não é diferente essa jogada, você precisa ter resiliência. Resiliência é quando, muitas vezes, você está focado num objetivo de ganhar um campeonato, objetivo de trilhar um campeonato. Aí chega no meio, acontece uma derrota, acontece uma frustração, e você levanta e vai de novo. Você levanta e vai de novo, levanta e vai de novo. Cara, às vezes acontece essas coisas, a gente fecha uma empresa, não deu certo, vai de novo, não deu certo, fecha, acerta, valeu, vai de novo, vai de novo, vai de novo, persevera, seja resiliente, porque um dia vai chegar para aquele que é resiliente e não desiste. Às vezes vai aparecer um caminhão para você enfrentar e tentar pegar carona, e vai cair desse caminhão, mas não desiste não, pega a bolsinha, limpa as marcas, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e aí chega, faz um teste, faz uma prova do Enem, bate na porta de um emprego, tenta algumas coisas e não consegue, cara, vai de novo, continua treinando, porque um dia ainda eles vão te comprar. 10 anos depois se cumpre aquela palavra que ele falou comigo. Continua treinando, que um dia ainda eles vão te comprar. 10 anos. A promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida, porque Deus não é filho de um homem para que minta, nem que se arrependa, porque Ele é fiel. O Deus fiel que cumpre as suas promessas na nossa vida, no nosso coração, Ele é o Senhor da nossa vida. Para aquele que é resiliente, porque Ele não tem prazer daqueles que retrocedem, Ele tem prazer para aqueles que andam na frente, porque se olha para trás, você vira estátua de sal, e não tem o prazer daqueles que retrocedem. Então continua perseverando. Pode trocar, amigo. Ele continua perseverando. Essa aqui é uma das principais jogadas que fez trilhar um caminho de sucesso. Tanto que eu coloquei um versículo da Bíblia dizendo que a humildade precede a honra. Ter humildade, ela antecede a sua glória, a sua honra, a sua conquista, a sua vitória. E a soberba, ela precede a queda. A soberba endurece o nosso coração, nos paralisa. Ter soberba, a gente achar que sabe tudo, a gente achar que tem um conhecimento sobre tudo, sobre o mercado, sobre os nossos concorrentes, ou sobre o ramo que a gente está. Não, eu sei tudo de marketing, eu sei tudo de tecnologia, eu sei tudo de futebol, já sou bicampeão brasileiro, eu sei tudo. E a gente está afadado a cair, está afadado à derrota, está afadado à frustração. Mas quando a gente tem a humildade vai nos levar em lugares que a gente menos imaginava. Porque, já diz o filósofo Sócrates, eu sei que nada sei. Então ele estava em constante aprendizado. Ele
Ele estava sempre querendo aprender, sentando na roda de pessoas muito mais inteligentes do que ele. Pessoas com QI muito mais acima do que ele, em mesas de pessoas que talvez ele nem sabia o que falar naquela mesa, mas ele queria aprender, ele queria absorver. Eu queria estar ali como esponja, aprendendo as coisas, aprendendo sobre outros meios, tendo humildade de perguntar, cara, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? O que faz aquilo? A minha esposa me chama de Zé Perguntinha. Eu sou o Zé Perguntinha para ela. Ela fala, não, mas o mundo foi feito de grandes perguntas, pô, de simples perguntas também, de pergunta. Então tem que perguntar. Se eu não sei, eu tenho que perguntar. Eu quero aprender, eu quero daqui, eu só sei de algumas coisas, mas eu quero ampliar, eu quero conversar. Eu quero saber disso. E aí a humildade foi fazendo com que eu trilhasse e conhecesse pessoas. Graças a Deus, hoje a gente circula com grandes empresários, mas também tem um grande prazer de ir nas comunidades, conversar com pessoas, com projetos sociais, campinho de terra, para poder motivar. Por quê? Porque esse tombo, esse capote, me faz colocar o pé firme, longe da soberba. Porque os aplausos, a fama, o dinheiro, muitas vezes sobe para a cabeça e você se perde no meio dessa caminhada. Ela fala assim, porque o jogador, né, ele tem dificuldade em relação ao dinheiro e tal, gasta tudo e tal. Cara, eu vou te falar, dos melhores médicos e advogados, talvez não teria o suporte de suportar uma alavancagem financeira tão grande. Um dia você ganha R$700, outra semana você ganha 40 mil, outra semana você ganha 150 mil. Quem que tem esse suporte? Quem que tem essa estrutura? Ainda mais com meninos, adolescentes, que às vezes abrem mão de família, abrem mão, não tem suporte. Imagina, é difícil. Mas a humildade faz toda a diferença. Porque a gente acha que conquista um carrinho, ou conquista uma casa, conquista algo, a gente já solta nossas asinhas e acha que a gente é grandão, que tem que passar por cima dos outros, porque eu sou o cara e não tenho que cumprimentar ninguém. Cara, isso é a pior coisa que é no ser humano, porque essa é a grande jogada que vai te alavancar de conhecer pessoas. Eu vou contar uma história. No meio dessa caminhada do Paulo Bento, quando ele estava ali me espremendo, um dia eu cheguei para treinar assim, e aí eu estava chateado, já cheguei chateado para treinar, abri a porta do meu carro e ver o Sorriso. O Sorriso é o jardineiro da Toca, só pelo nome já dá para ver, né? Sorriso e tal, a gente sempre trocava ideia com ele, é o jardineiro da Toca, cuidava lá da jardinagem e tal, a gente conversava bastante. Aí chegou um dia, nesse dia ele veio e me abraçou e falou assim, Léo, fica tranquilo, Deus está vendo todas as coisas, Deus ele cuida de todas as coisas, continua treinando, porque a recompensa vai vir, continua treinando. Aquele abraço, aquele afago e aquela palavra daquele jardineiro cheio de grama, cheio de terra, foi como Deus falando para mim, me impulsionando para que eu pudesse ter uma energia para mais 1 e 2 meses que aquele português não me colocava para jogar de jeito nenhum. Mas com humildade. Talvez você conquista algo e acha que já é o cara, acha que já está conquistando alguma coisa, já solta suas asinhas e começa a pisar nos outros. Cara, e esquece das pessoas mais simples que te rodeiam, porque elas podem ser um instrumento de Deus para te impulsionar no meio da dificuldade. Não despreze os pequenos, não despreze aparentemente os pequenos. Não deixa que a soberba suba no seu coração, porque isso é um momento de cair e de queda. Eu tenho que me vestir bem, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ser o cara e eu tenho que andar com postura. A grande postura é a sua humildade dentro do seu coração. O grande valor que você tem é a sua humildade. Não é o seu carro, não é status, não é nada disso, é a sua humildade, o seu coração simples. Porque Deus, ele não vê a aparência, Deus, ele vê o coração. Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração segundo o coração dele. Ele já matava leão e urso, porque isso ele escolheu Davi.
por isso Ele escolhe as nossas vidas, porque Ele conhece o nosso coração simples em adorar, o nosso coração simples em servir, o nosso coração simples em buscar a presença de Deus e reconhecer que quando você chegar lá, fazer um gol de orelha, meio de ombro e saber que Deus é a sua força, é Deus quem vai fazendo tudo isso na sua vida. Quando aquela porta de emprego abrir, quando aquela empresa e grandes contratos aparecerem na sua vida, você vai reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor que prepara tudo, vai preparando todos os diagnósticos, as pessoas, os advogados, as pessoas, e vai colocar na sua mesa grandes valores, e você vai falar, cara, é Deus, pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, e Deus vai conduzindo todas as coisas. Eu profetizo em nome de Jesus, a gente está numa igreja, eu tenho a liberdade de falar sobre isso, profetizo sobre a sua casa, contratos, prosperidade, portas abertas, contatos que você nunca imaginou ter na sua vida, na sua empresa, pessoas que vão se achegar para agregar valor na sua empresa, na sua vida, te trazer pedras preciosas, valores, conceitos, informação que são valiosíssimas e vão agregar na sua vida, mas para isso você vai ter que ter humildade para receber de Deus em nome de Jesus, amém? Amém? Essa é a segunda coisa. A quinta, aleluia, a quinta coisa, essa para mim também é uma das mais importantes. Essa jogada aqui é uma das mais importantes porque a vida não é feita só de Disneyland. A gente sabe que a vida é feita de derrotas, levanta, cai, vai de novo, frustrações, decepções, né? E eu coloquei essa jogada, como lidar com as derrotas e frustrações. Essa foto aqui foi uma foto tirada, foi uma charge, na verdade feita, um dos momentos mais tristes assim na minha vida, assim, como atleta, na minha carreira. Foi em 2020 na verdade, quando o Cruzeiro caiu, e aí o Cruzeiro caiu, em 2020 recomeçamos ali. Eu tinha duas propostas entre Santos e Bahia para ir, e aí eu tinha essas duas propostas para ir, e um momento muito difícil assim no Cruzeiro, a gente não sabia se ia receber, não sabia se ia ter time para jogar, a gente estava esperando os meninos da Copinha saírem para poder agregarem lá no nosso time, para a gente ter time para jogar no campeonato estadual, uma crise tão grande. E aí eu, sabendo disso, dessas duas propostas, já estava ventilando na imprensa e tal, todo mundo esperando que eu saísse, eu invadia a sala de imprensa, que era o Adilson Batista, o treinador, que estava dando uma coletiva, e eu falei, Adilson, deixa eu falar uma coisa aqui, cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Não, pode falar, Léo, e tal. E eu falei aqui, cara, hoje eu recebi duas propostas de dois times para sair, Santos e Bahia, mas eu decido ficar nesse clube por gratidão, por gostar desse clube e por um terço da minha vida ter vivido aqui de muita alegria, de transformação, de algo muito bom que eu vivi aqui, então eu decido ficar aqui. E aí, a repercussão foi tão legal, um monte de torcedor compraram a camisa 3 e tal, e aí o cara fez essa charge, defendendo a Raposa no momento de dificuldade. Essa charge para mim não é somente a Raposa, não é somente a instituição Cruzeiro em quem eu estou defendendo. Essa defesa aqui, uma das coisas mais importantes que eu defendo são os meus princípios e os meus valores, que no meio da frustração e das derrotas, é aquilo que vai ser a âncora para a gente nos apegar no meio da dificuldade, no meio dos problemas, porque os problemas acontecem, amém? Os problemas acontecem com todo mundo, e às vezes no meio dessa devastação, no meio do problema, da frustração, uma das coisas que a gente tem que segurar e não soltar são os nossos princípios e valores, porque eles sim vão ser um norte para a nossa caminhada. Sabe por quê? 2 anos depois, o Cruzeiro rescinde comigo e me manda embora de uma maneira que eu nem entendi, e nenhum torcedor entendeu, tanto que foi reivindicado e tal, outras coisas mais. 11 anos de Cruzeiro, os caras não deixaram eu treinar, não deixaram eu entrar, vestir a camisa do Cruzeiro, era outra gestão, né, o Sérgio Santos Rodrigues, era outra gestão e não deixaram. Mas uma coisa eu tenho comigo, que são os meus princípios e os meus valores, independente de dinheiro, independente de reconhecimento, independente de alguém que fez algum dano
ou de alguém que fez tais coisas, eu tenho comigo os meus princípios e os meus valores, eles serão os meus nortes, eles serão os meus caminhos, eles serão a minha direção, a minha âncora no meio de muita tempestade. Não, eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo, porque os meus princípios e os meus valores estão comigo. Isso vai fazer total diferença na sua caminhada. Quando você estiver atravessando um momento de dificuldade, um problema que talvez venha devastando, venha trazendo frustração, venha trazendo uma tempestade, uma nuvem que talvez você não consegue ver o amanhã do que vai ser na sua vida, mas saiba de uma coisa, não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores, porque às vezes no meio do desespero, a gente é forçado a fazer tantas coisas que rompem os nossos princípios, que rompem os nossos valores, e a gente acaba abrindo mão, mas são eles que vão te dar um norte para onde você seguir, independente se você está no Cruzeiro, no Palmeiras, se está no Grêmio, se está na Chapecoense, se está na empresa A, se está na empresa B, se está na empresa C, eles vão ser o seu norte, os seus princípios, os seus valores, independente da empresa que você tiver, da camisa que você vestir, você é você. Você tem valor, você tem princípios, você tem algo diferente. Eu converso com muitos empresários, donos de empresa, conheço o Pedrinho BH, conheço grandes, cara de mineradoras, sensacional. Todo mundo reclama de mão de obra. Todo mundo reclama de mão de obra. Aí eu falo com eles, cara, até Jesus reclamou de mão de obra. Ele falou assim que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus reclamou também. E é engraçado que todos eles reclamam, mas é engraçado que também eles veem um potencial, mas uma das coisas principais que eles olham de característica de um bom funcionário hoje em dia nem é tanta capacitação. É o quê? Alguém sabe? O que mais hoje as pessoas estão procurando? Confiabilidade, o que mais? Caráter, honestidade, lealdade, princípios, valores básicos. Isso é para ser básico. Cara, eu sou leal, sou de caráter, tenho princípios, eu tenho os valores. Isso é básico. É básico que todo mundo está procurando, todo mundo está buscando isso. Valores e princípios. E é o que a gente precisa manifestar. Você é diferente. Você tem princípio, você tem valores, e no meio dessa confusão toda você precisa ter e defender eles, porque isso é uma pedra preciosa que você tem. E saiba de uma coisa, quando você estiver no meio das derrotas, no meio das frustrações, além de defender os seus princípios, você precisa ter coragem para enfrentar, coragem para muitas vezes botar a cara. Eu gosto da simbologia do búfalo, porque o búfalo, quando vem uma tempestade, ele não foge da tempestade, ele enfrenta a tempestade e segue a tempestade para atravessar aquela tempestade o mais rápido possível. E assim também é na nossa vida, quando a tempestade vier, as frustrações, os problemas, cara, não foge dela, encara de uma maneira leal, de uma maneira gigantesca, de uma maneira honrosa, porque sim, ela vai passar mais rápido, e você precisa ter a postura. Você precisa ter sim a postura. E a terceira coisa, quando você está passando com frustrações, problemas, situações difíceis, porque o futebol não é diferente da vida social, da vida normal. A gente perde um campeonato na quarta-feira, que a gente tanto fez objetivos e metas, aí no domingo a gente, na quarta-feira é a Libertadores, no domingo é o Campeonato Brasileiro, na outra quarta é a Copa do Brasil. Em 2 dias você já tem que levantar, sacudir a poeira e ir de novo. Olha que loucura na cabeça. Você tem que ir de novo. Cara, mas acontece as frustrações com todo mundo. Com todo mundo. E quando a gente acontece essas confusões, a gente perde um campeonato, perde algumas coisas, fecha uma porta de emprego, ou uma empresa, às vezes, que a gente tem que fechar e tem que recomeçar de novo, a gente tem que ter um equilíbrio emocional para tomar certas decisões. Não tomar com impulsividade de qualquer maneira. A gente precisa ter equilíbrio emocional no momento onde está tudo meio conturbado. Não tomar decisão precipitada e às vezes a gente se arrepender depois. E cara, eu não estava na minha consciência porque estava acontecendo um turbilhão de coisas. Tem equilíbrio.
respira. Já vi aí, tem pessoas, tenha boa alimentação, tenha boas atividades físicas, né? Cara, cuida do corpo, cuida de você mesmo. Vai para uma psicóloga, minha esposa está aí, vou fazer um pitch de venda. Minha esposa está aí. Depois segue ela lá no Instagram, Camila Campos P. Uma bênção, né? Cuida, equilíbrio emocional. Eu, casado com ela, não tomei outras decisões. Eu tive um equilíbrio emocional no meio da dificuldade. E ela me ajuda muito, né, nessa caminhada. Tenha equilíbrio emocional, tenha coragem e defenda os seus princípios. Assim a gente consegue lidar com as frustrações e com a derrota. Pode passar, amigo, mais um. Que esse para mim é o chave de tudo. Esse para mim é a grande conquista e é algo que eu levo para a minha vida. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicções de fatos que a gente ainda não viu, mas a gente tem fé de que vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus, ele é poderoso de fazer do nada brotar algo na nossa vida. Deus é poderoso para tirar um menino no campinho de terra que corria aqui na José Faria da Rocha e trilhar uma caminhada de sucesso com 1%. Deus é poderoso para fazer o milagre, o impossível acontecer na sua vida. Deus é poderoso para fazer algo que talvez você nunca imaginou ou sonhou. Deus é poderoso para abrir a porta, trilhar caminhos que você nunca imaginou, fazer com que a sua empresa alavancasse de uma certa maneira que você nunca sonhou na sua vida. É isso que Deus tem preparado para você. É isso que Deus tem para você. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus, porque para Deus não há impossíveis. Em Lucas 7 diz que talvez para você esteja difícil e limitado, mas para Deus não tem limite do poder de Deus agir, não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem nada que possa impedir, não tem Paulo Bento, não tem caminhão, não tem negativas, barreiras, portas fechadas. Quando Deus age na sua vida, Ele começa a operar e ninguém pode impedir. Não é diretor, não é clube, não é influência de pessoas, não é nada disso, reuniões nas obscuras. É Deus, quando Ele libera a bênção sobre você, não há ninguém que pode fechar a porta, porque Deus determinou, está determinado, porque Deus, Ele fez, está determinado. É isso que Deus tem para as nossas vidas, é isso que Deus tem para você. Eu creio nisso, por isso que, pode passar, amigo, por isso que você não pode deixar de sonhar, por isso que você não pode deixar de acreditar, não pode deixar com que as pessoas comecem a jogar baldes de água gelada no meio dessa caminhada. Se puder soltar o fundinho aí, amigo. Não deixa os seus sonhos morrerem, essa chama se esfriar, essa chama se apagar. Você precisa sim alimentar o seu sonho, isso tem que estar latente, isso tem que estar fervorosamente no seu coração, porque esse projeto às vezes não é só seu, mas é um projeto que Deus tem lançado no seu coração para abençoar outras vidas. Como eu disse aqui, não é somente jogar futebol 90 minutos, é abençoar outras vidas, é fazer crianças e adolescentes sorrirem numa maca de hospital. É algo diferente que vai muito mais além do que dinheiro, carro, fama ou bens. É muito mais do que baladas, noites e conquistas. É algo de impactar a geração, impactar as pessoas, que as pessoas vão começar a agir. Cara, como esse cara é abençoado, como esse cara fez a diferença, como esse cara fez a minha filha sorrir jogando futebol. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais do que o seu próprio negócio em si. Não veja Ele de uma forma pequena, mas veja Ele de uma forma grandona, porque o sonho que Deus brotou no seu coração, ninguém pode matar. Não deixa com que mate o seu sonho. A própria Bíblia mesmo diz, aleluia, a própria Bíblia mesmo diz que algumas sementes caem em solo rochosos, outra semente cai em meio aos espinhos, mas tem outra semente que cai numa terra fértil e começa a florescer, começa a frutificar, começa a dar fruto, começa a crescer. Não deixe com que o seu sonho caia em terra rochosa e espinhenta, mas deixa ela num tempo bom, numa terra boa, algo bom para poder florescer e crescer, para que você possa sim
Eu gosto dessa analogia porque a árvore em si, ela produz frutos, ela produz sementes, ela produz frutos, mas o fruto não é para a árvore se saciar, mas é para outros poderem desfrutar desses frutos. Por isso você é uma árvore de Deus, você é sim uma videira frutífera do Senhor, que Deus tem plantado, que Deus quer que você regue a cada dia para que venha dar frutos e pessoas comecem a usar, a desfrutar, a provar desse alimento. Sustentar pessoas, esse é o maior projeto social. Sustente pessoas, gere expectativas, gere esperança, crie possibilidades para as pessoas ao seu redor, e isso é impactante, isso influencia, isso é o diferencial. Sonhe, se prepare o máximo que você puder, se prepare, faça o máximo que você puder, o que tiver na sua mão, o que tiver no seu alcance, o que tiver diante de você. Não espere algo sobrenatural, não, é o que você tem na sua mão, é algo natural, e aí Deus vai fazer a multiplicação. Aquela mulher que só tinha uma botija, aquela viúva, ela só tinha uma botija e um pouquinho de farinha, e Deus, Ele fez multiplicar o azeite e a farinha, porque Deus, Ele é especialista na multiplicação. O que ela tinha era só uma botija, uma farinha, mas sabendo que nas mãos de Deus o milagre, o impossível, a transbordação de Deus iria acontecer. E é isso que nós cremos é que, Senhor, eu só tenho esse campinho de terra aqui para treinar, então é esse campinho de terra aqui que é o meu objetivo, é esse campinho de terra aqui. Senhor, eu só tenho essa porta de emprego, mas através dessa porta de emprego eu sei que vai abrir várias outras. Senhor, eu só tenho essa maneira aqui de poder trabalhar, eu sei que eu só tenho, mas é algo que eu quero melhorar, eu quero agregar, eu quero me preparar, e Deus vai começar a agir ao teu respeito, é trabalhando, é fazendo, é arando a terra, é preparando o solo, né? Aquela história dos dois agricultores, né? Um só estava orando, esperando a chuva de Deus, o outro estava lá capinando, regando, vindo, preparando a terra. Quem tinha mais fé? Quem que tinha mais fé? Aquele que estava preparando, aquele que realmente esperava mesmo com que a chuva viesse, com que a chuva transbordasse, e ali viria a frutificação. Não é somente com os braços cruzados esperando o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, porque Deus, Ele age com seus princípios. O sol nasce para justos e nasce para injustos. O cara que não é crente, que não tem o que você tem, ele está ralando, ele está acordando de madrugada, ele está fazendo o que você não está fazendo, você só está esperando. Mas Deus, Ele espera que você trabalhe, que você venha, que você vença, que você se dedique. Cara, rala mesmo, rala, porque Deus, Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Cara, se prepara, sonhe, se prepara, e mais do que nunca, cara, se supere as adversidades, os problemas, supere todas essas coisas, porque Deus, Ele está cuidando de tudo. E outra coisa, e vença. Você poderia se colocar de pé em nome de Jesus? Passa mais um aí, amigo. Isso aqui são troféus e títulos que são conquistas, né? Eu escrevi um livro também, A Quinta Estrela. Momentos de glória, momentos fantásticos na minha vida, assim. Mas tudo isso só faz sentido por um propósito. Só faz sentido quando eu começo a agregar e influenciar, e outras pessoas começam a crescer junto comigo. Isso faz total diferença. Para mim isso é crucial e é um propósito muito grande. E por isso que eu estou aqui nessa noite, para que você possa ser impulsionado a sonhar, a se preparar, a dedicar, a se capacitar, porque você é diferente. Você tem a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Isaías 61 fala que o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor nos ungiu para pregoar boas novas aos que estão quebrantados, para que os algemados e aprisionados sejam libertos, sejam curados, porque a cada dia de vergonha, Deus nos dá dupla honra. Deus, Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer nas suas vidas. E eu queria fazer uma oração com você. Você pode baixar a sua cabeça, em nome de Jesus, e colocar essa mão dentro do seu coração, e possa acreditar que o ano de 2024 será o ano da sua bênção. Será um ano do transbordar da bênção do Senhor, que às vezes muitas pessoas não vão ver, porque as bênçãos de Deus vêm trazendo paz, vêm trazendo alegria primeiramente, e isso é uma bênção que muita gente procura, não é somente dinheiro, não é somente
é prosperidade, mas é a bênção da alegria, da paz, quando muitas coisas estão ao nosso redor em turbulência. Deus, Ele te dá paz que excede todo entendimento, Ele te dá alegria que o mundo não pode te dar. É esse Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, para louvar o Teu santo nome, para engrandecer o Teu santo nome neste lugar. Nós te pedimos, Paizinho amado, seja sobre a nossa vida, vem com Teu Espírito sobre a sua igreja, sobre as pessoas aqui, que às vezes são de outras religiões também, que às vezes nem te conhecem, Senhor, intimamente, Senhor Jesus, mas que o Senhor esteja abençoando elas também, tocando os seus corações, fazendo com que as suas empresas, os seus negócios, os seus projetos venham desbravar no ano de 2024. Senhor Jesus, nós profetizamos aqui nessa noite, que sobre a bênção, sobre a tua igreja, a bênção do Senhor, as portas abertas do Senhor, o transbordar do Senhor, Paizinho amado, em nome de Jesus, a capacitação, a energia, a criatividade, Paizinho amado, seja algo impactante nas nossas vidas, Paizinho amado, para que nós reconhecemos, Senhor, não somos nós, quem dera fosse nós essa tanta criatividade, mas sim vindo do